Fala aí, nação rubro-negra, o Mengão entrou em campo e conseguiu uma vitória importante fora de casa, é isso mesmo. No confronto contra o Deportivo Táchira, o Flamengo garantiu os 3 pontos com um placar apertado de 1-0. O time do Táchira, rapaz, muito fraco demais. Mas ao mesmo tempo um time muito enjoado. E mostrando sua força e determinação, o Flamengo mostrou quem manda. Mas será que o time jogou bem, gente? O que vocês acharam? O que podemos tirar dessa partida? Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Bora pro jogo! Ou melhor, pro vídeo. Sabe que o Nublense sofreu para vencer fora de casa. O Flamengo não vencia fora de casa desde 31 de agosto de 2022. Goleada sobre o Vélez. Isso, já estava ficando velho na memória, puxado. Então, a vitória é muito importante, sim. Não adianta falar que mas só o resultado. O Flamengo precisava vencer, sim, nesse início de Libertadores. Aí a gente vai para o segundo papo, que é o que o Calçade fala. A maneira como foi, que ele fala, não foi legal. E eu estou de acordo. Por exemplo, não venceu na estreia do Brasileiro, mas eu vi coisas mais interessantes ali de entender jogo, mudar postura de segundo tempo. Me agradou mais, me faltou o gol. Faltou o gol. Hoje teve o gol. A bola do Juninho que não entra no fim de semana no Campeonato Brasileiro, isso se desenhou como algo que não funcionaria. O Felipe até faz uma troca ali no meio do primeiro tempo, né? Mas demora. E a coisa estava tão assim, saltava tanto aos olhos, que na primeira participação, não é só do Juninho, na primeira participação do Alexandre, ele aciona o Cebolinha. O Cebolinha faz um movimento que não vinha fazendo antes. E eu acho, passado isso, o final do jogo, também querer explicações do Felipe Luiz e de um time que não funcionou no plano de jogo também no final da partida depois do gol, William. Mas isso aí, Berner, passa por ausências importantes, porque é um time sem Arrascaeta, sem Gerson e sem Wesley, né? Que o Wesley tem sido um lateral fundamental. Sem Danilo. Oi? É outra opção sem e Danilo. Sem o Danilo também, né? Já são 4 aí que a gente coloca na conta titulares desse time. Tudo bem, Berner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, Calçade, Jean, as fãs do esporte. É óbvio que se o Felipe tivesse todos esses jogadores à disposição, a escalação seria bem diferente. E a gente está falando principalmente de diferenças do meio campo para frente. O tipo de construção seria diferente, porque nós estamos falando, por exemplo, do Arrascaeta e do Gerson. Dois jogadores com passe, construção, com capacidade de criação, que os jogadores escolhidos não têm por características diferentes, são outros tipos de jogadores, né? Se tivesse o Pedro, obviamente você tem a bola longa que funciona bem, o cara que sai da área, que finaliza, enorme diferença. Mas eu não acho que a atuação do Flamengo hoje foi ruim. Eu acho que a atuação foi uma atuação razoável. Me lembrou um pouquinho até a circunstância, apesar de um jogo bem diferente, porque o Flamengo tem todas estão claras de gol, com exceção aquela do Luiz Araújo, que se cai no pé esquerdo, provavelmente terminaria melhor, cai no pé direito, não é o bom dele, mas com o Luiz, o Michel e o Everton, você tem muito mais velocidade para um jogo de transição. Só que o Táchira não deu espaço para transição e velocidade. O Táchira jogou como a gente imaginava, ia jogar mais fechado, e aí o Flamengo precisava fazer uma pressão mais bem executada na frente. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável, eu não espero que o time do Flamengo faça partidas em altíssimo nível em todos os jogos, principalmente com essas ausências. Eu espero que o Flamengo ganhe os jogos, que seus jogadores se comportem como operários, não como estrelas que podem resolver o jogo a qualquer minuto, como a gente assistia até o ano passado. Eu acho que isso aconteceu, o Flamengo ganha por 1-0. O jogo do Central de Córdoba contra a LDU terminou 0-0. Se o Flamengo ganhar o jogo da semana que vem no Maracanã. Em casa. Em casa, que é muito favorito, já abre 5 pontos para o Central Córdoba. Se a LDU ganhar o jogo dela, já fica no mínimo 2 pontos de vantagem da LDU, ou seja, para o início de Libertadores, acho que tá ok, tá legal. Porque geralmente, bem lembrou aqui o Pedro. E os outros jogadores vão voltar, vale lembrar isso. Sim. Inclusive a expectativa de volta do Pedro ainda no mês de abril, né? Claro que não vai voltar com tudo, mas já é o retorno do Pedro que é uma peça importante. Falar em Pedro, quem fez o gol hoje foi o Juninho e ele falou com a nossa equipe. Vamos nessa. Com Juninho, jugada importante el día de hoy para marcar diferencia acá en Pueblo Nuevo y te llevas el gol. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. ¿Cuáles fueron las debilidades que consiguieron en el rival y sus fortalezas para llevarse la victoria el día de hoy? Não, sem dúvida nenhuma, isso fortalece, dá confiança para o grupo, por mais que nós já estejamos com muita confiança. Mas agora é trabalhar para o próximo jogo. Además de esto, el próximo partido contra un rival bastante difícil. Agora, nesse momento, acho que o meu time está pensando só agora no nosso brasileiro. E o próximo jogo da Libertadores é só na outra semana e vamos procurar estudar o próximo adversário. Gracias.
Graças. É um grupo que, né, Jean, que exceção feita a LDU, é um grupo que, mesmo que o Flamengo encontre algumas dificuldades de escalação, em ação, né? Mas mesmo com algumas dificuldades, é um grupo para esse elenco do Flamengo, com esse treinador agora, a forma como está trabalhando, encontrar problemas para se classificar em primeiro lugar, né? Pelo que a gente já viu do Tátira, pelo que a gente já viu do confronto de ontem, acho que o confronto é mais com a LDU ali, né, Jean? Boa noite, William, boa noite a todos. Sem dúvida, assim, o grupo é bem tranquilo, né? E acho que a própria atuação do Tátira hoje demonstra isso. Então é claro que a LDU é o time que pode eventualmente complicar ou atrapalhar a vida do Flamengo em busca da liderança, mas acho que ninguém discute a classificação do Flamengo desde que as bolinhas definiram ali o sorteio, né? Eu até acho, sinceramente, que, claro, para mim também você não pode usar os desfalques como argumentação para a partida. Eu acho que é normal, é comum. Primeiro, é comum, vamos falar a verdade, né? Dos brasileiros que ganharam na Libertadores nessa primeira rodada, acho que não tem ninguém que saia coberto de elogios pela atuação que fez. Então, enfim, é um começo de Libertadores, os times não estão 100%, as equipes se fecham contra os brasileiros, é normal que seja assim. Então, também não vejo grande problema. Agora, não achei a atuação boa. Não, eu achei até boa a escalação do Felipe Luiz, porque você tinha em campo hoje jogadores com uma capacidade de quebrar linhas muito alta. Porque e quando que você viu isso? É isso, você tem 3 jogadores ali que tem muita habilidade. Eu concordo com o Birnini em relação à velocidade. A velocidade não podia ser explorada por nenhum dos 4, mas os 4, né, e essencialmente mais os 3 da linha de meias, já que o Bruno Henrique começa como um falso 9, são todos jogadores com capacidade do drible, né, de romper aquelas linhas defensivas do Tátira, e a gente não viu isso acontecer. Eu acho que, no fim das contas, o gol sai quando o Flamengo passa a ter um cara mais de referência dentro da área e com menos de 1 minuto esse cara mete o peito na bola porque estava ali dentro da pequena área. A assinatura do Felipe Luiz? Completamente. Porque ele faz a mudança, e ali até em relação ao tipo de jogador. Quer dizer, ele coloca um cara de referência e vai estar totalmente fechado você ter os caras de habilidade ali na frente. Sim. E o Flamengo tinha todos esses caras. Agora, o jogo, acho que não foi uma boa atuação, mas para mim, menos pelo que o Flamengo não conseguiu criar. Dificuldade para enfrentar a defesa fechada, cara. O Manchester City muitas vezes enfrenta, o Liverpool enfrenta, o Real Madrid. Não tem jeito, às vezes você encontra dificuldades e você tem que talvez variar o tipo de jogada que você vai tentar para romper essa barreira defensiva, né? Com chutes de longa distância, que o Flamengo não fez, com cruzamentos, que muitas vezes a gente critica aqui o excesso de cruzamentos, mas que o Flamengo também não fez tanto durante o jogo. Enfim, eu acho que tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo para mim são esses 10 minutos finais, porque aí, diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. Não estou dizendo nem atacar, mas, cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. Também, o Jean já falou dos 10 minutos finais, e é claro que o rubro-negro está assistindo a gente, sofreu ali no final, não precisa repetir. Mas eu fiquei, não é assustado, mas eu fiquei talvez um pouco... Eu esperava diferente o início. Porque outro papo seria, se a gente sentasse aqui para falar, teve uma imposição, teve chegada, teve velocidade, mas a gente entrar no papo do Pedro, que faltou um cara para finalizar, faltou uma situação... Mas o Flamengo estava moroso, era um Flamengo moroso de primeiro tempo. Era um Flamengo que você olhava e falava, são homens de velocidade, mas esses homens não estão velozes nem quando tem campo. Faltou, exatamente. Muito fechado, mas nem quando tinha bola. Foi começar a jogar quando você traz o Luiz Araújo, ora para o meio, ora o Michael para o meio. Acho que depois da metade do primeiro tempo ali, que primeiro o Michael acha um passe, depois tem uma finalização. Mas era um Flamengo diferente do Flamengo de outros problemas que a gente já viu esse ano, que era, por exemplo, o segundo tempo contra o Internacional. O que aconteceu? O Flamengo entende o jogo, muda a sua forma, mas tinha uma imposição, tinha uma criação, faltava finalizar melhor, mas era um Flamengo que estava ligado no jogo. Até quando foi pior no primeiro tempo contra o Inter, era pior porque tinha o Inter dificultando, tinha um outro time bom do outro lado, mas não era desligado no jogo. O Flamengo de início hoje não me pareceu um Flamengo mobilizado para uma Libertadores, para o que é o ano do Flamengo. Você está falando que você não ganha em casa, fora de casa, você não ganha fora de casa desde 2022. 23 a gente sabe como foi aquela Libertadores arrastada, ser eliminado. 24 é eliminado. Então, você fala tanto de priorizar,
E isso me chamou a atenção, não só o final ali que poderia com qualidade segurar a bola. Era um Flamengo diferente da rotação que eu imaginava. Você poderia pensar que não funcionaram, os 4 homens ali de frente, faltou alguém, também estou com o Calçado, faltou alguém ali. Parecia que tinha um buraco ali, faltava alguém, estava muito claro que faltava alguém. E com todo respeito, os puxa o Luiz Araújo, o Michael, o Ayrton Lucas não vem bem. Não vem bem. E aí, quando você para ver por que foi tão preterido recentemente, dá para entender. Eu acho o elenco espetacular. E assim... E a coisa não vinha acontecendo, só que ia além do mau funcionamento técnico, que é o que eu acho que o Jean cita no final do jogo. Era um Flamengo moroso contra um adversário fraco. A gente pode falar que o Tátira é um adversário fraco. Claro. Mas é vice-líder dali. Então, isso no primeiro tempo também me chamou a atenção. O Flamengo vai acelerar com uma mudança de metade de primeiro tempo e vai acelerar com a mudança do Alexandro e do Juninho. Aí, para passar para o Calçado, aí eu acho que sim tem elenco. Porque você perder tanto, gente, esqueceu do Plata, é Plata. Tinha o Plata também, É o Plata, Fora é Gerson. A gente nem coloca mais o Pedro na conta. É o Wesley. Aí não funciona o plano inicial. Aí você vem com o Alexandro e você vem com o Juninho. Aí é ele. Esse Flamengo que não jogou, ele é um outro Flamengo. Ele modifica, quando esses caras estão em campo, você modifica o jogo. Então, qual era o desafio do time que entrou em campo hoje? Não era jogar como aqueles que não estavam presentes, porque não existe essa característica. Era apenas entender que é superior ao adversário e buscar alternativas. Por exemplo, você tem 2 jogadores no meio de campo, Pulgar e o Nico de la Cruz. 4 atacantes. Então você tem o Bruno Henrique prendendo 3 zagueiros, o Bruno Henrique, prendendo 3. Na matemática, que a gente vive falando de superioridade numérica, você tem prendendo 3, vai sobrar jogador. Onde é que você se coloca? Não ao lado da marcação, entre linhas. Ali para receber a bola. O que acontece? Nem sempre tinha opção. O Luiz Araújo, tendo que... Ele deveria ter tido um pouquinho mais de... Entre linhas do Tátira não existia praticamente, né? Eu estou esperando, porque eu não concordo. Várias vezes, imagina, durante o jogo, eu olhava para o jogo, tava lá o Michael entre linhas. Só que o Michael é um cara pro tapa na bola longa. E não é um jogador para correr. Só que ele não jogou sozinho, Birner. Ele tinha o Cebolinha e tinha o Luiz Araújo. Faltou o quê? Um entendimento de quem ocupava que tipo de espaço. Aí a bola fica muito no pé dos volantes, porque eu não tenho para quem passar, o Nico de la Cruz fica pensando, o Pulgar também, a bola não sai. Pro adversário que está com 5-4-1, é uma moleza. Agora, lateral esquerdo, esse menino raramente joga. Tá, Michi. Ele não joga. Ele entrou para o quê? Para a parte física. Tem horas do jogo, na hora do jogo ele está olhando para a bola, está todo mundo entrando aqui nas costas. Quer dizer, é de uma ingenuidade também que o Flamengo não soube se aproveitar. Então, assim, eu vejo o Deportivo Tátira como um time muito frágil. Sabe? E o Flamengo não soube se aproveitar disso, mesmo sendo completamente diferente do Flamengo, que tem a bola, o passe e domina o centro do campo. Mas era um jogo, por exemplo, para o Luiz Araújo, ter mais movimento pelo centro do que se amontoar. Tem horas que tinha Michael, Cebolinha e Luiz Araújo no mesmo setor. Para que isso? Nas beiradas, não vou ser eu que vou passar ali. Eu vou para dentro. E o Ayrton Lucas? Ninguém sabe, ninguém viu. O Varela tá passando. O Ayrton Lucas, ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que quando você fala que tem 3 caras marcando o Bruno e vai sobrar necessariamente alguém livre, eu não concordo muito, porque como o time do Tátira jogava com uma linha de 4 na frente do quinteto e tinha a dobra dos lados, 2 zagueiros do Flamengo ficam no Barão Castilho, e aí você iguala o número de jogadores. E aí, é o que o Jean falou, não tem espaço entre as linhas. O que eu poderia, se eu for buscar uma crítica à ideia de jogo, eu também acho que a atuação do Flamengo foi apenas razoável, eu não achei que foi boa. Só não achei que foi tão ruim assim. Por quê? Porque esses 3 jogadores não têm característica de jogarem por dentro. Você pode dizer, que podia entrar com o Alan, fazendo uma dupla, pelo menos como meia. Só que esse jogador, para fazer isso, com facilidade, não está à disposição. Porque os 2 jogadores que poderiam fazer isso com mais facilidade seriam o Gerson do lado para dentro, né, e o Arrascaeta. E alguns outros podem ser... Por exemplo, Cebolinha, desse trio, é intente de receber a bola com algum espaço para o drible ou... para a tabela, e como os laterais não funcionaram para você fazer essa tabela, como funcionou quando o Alexandre entrou, e aí com 2 jogadores na área com uma dobra na frente, dificultou, e no primeiro lance o Flamengo fez o gol com esses jogadores, eu só acho que tecnicamente eles sofreram pela característica em que atuaram.
Acho que os laterais poderiam ter resolvido o jogo, não resolveram. Mal. Acho que os volantes poderiam construir melhor e não construíram. Só que eu não acho que o Flamengo teve problemas coletivos e também não acho que esses jogadores são jogadores que eu dispensaria do elenco. Eu só acho que hoje as coisas não andaram... Isso aqui, Perfeito. ninguém. Eu só acho que... É isso aí, nação rubro-negra. O Mengão trouxe os 3 pontos, isso é que importa para casa, né? Mas ainda tem muita coisa para ajustar. O que vocês acharam da partida? Deixa aí o comentário de vocês. Na minha opinião, esse time do Deportivo Táchira realmente é ruim demais. E o Flamengo, na minha opinião, poderia ter dado uns 5, 6 ou até 10-0 neles, que eles nem iam perceber. Essa é a minha opinião, mas deixa aí a opinião de vocês. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Mengão. E lembrando, galera, de deixar o inscrito para a ESPN Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Saudações rubro-negra!